Marcos capítulo 7, versículo 20, diz o seguinte: E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Você pode se sentar. Irmãos, o contexto dessa palavra aqui mostra Jesus ensinando aos seus discípulos, mostrando aos seus discípulos o que acontece no interior do coração do ser humano. E a gente sabe que todas essas coisas, e o próprio Jesus ele começa dizendo no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 21, diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, e ele continua. A gente quer tratar desse assunto aqui, dos maus pensamentos. E você vê que ele traz uma relação de pecados aqui. A gente não vai falar propriamente dessa relação de pecados, mas a gente quer tratar nessa manhã sobre essa questão dos maus pensamentos. Porque os fariseus, eles estavam no contexto, desse capítulo 7, os fariseus eles estavam questionando a Jesus o porquê que os seus discípulos eles comiam sem lavar as mãos, porque era uma tradição muito forte no meio do povo judeu, no meio dos fariseus. Eles lavavam muitas vezes as mãos, e aquilo, ao ver os discípulos de Cristo comendo sem esse ritual, eles ficaram escandalizados. E Jesus ele se aprofundou muito no seu ensino, quando ele mostrou o que realmente importava para o ser humano, que era viver de uma forma piedosa, que era viver longe da contaminação que atinge a todos os homens. Lembrando também que nós estamos em Cristo, amém? Porém, irmãos, eu sempre falo isso aqui, Porém, em nós ainda existe uma guerra, e a gente não pode ignorar isso. A gente não pode fingir que isso não acontece. Existe uma guerra em nós. E nessa guerra, os maus pensamentos, eles nos bombardeiam. E a gente precisa aprender a lutar contra isso. E não a sucumbir, e não a permitir que eles aconteçam. Amém? Eu quero ler aqui um pequeno trecho de algo que eu consegui encontrar, e diz o seguinte, falando a respeito dos maus pensamentos. Diz o seguinte: eles são os primeiros motivadores de todo o mal na humanidade. São naturalmente rebeldes e contrários à graça. Eles corrompem, são uma abominação ao Senhor, atrapalham todo o bem que devíamos fazer e estragam nossas melhores realizações. Esses são os maus pensamentos. E algo também muito interessante que eu consegui encontrar é que, de acordo com estudos de neurocientistas, o ser humano é capaz de produzir, não a questão dos maus pensamentos, mas questão de pensamentos, tá, irmãos? O ser humano, ele é capaz de produzir de 50 a 70 mil pensamentos por dia.
entre uma média entre 50, tem gente que produz até menos, 30 mil, né? Mas vou ficar nessa base de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Aproximadamente 1.500.000 pensamentos por mês. Aproximadamente 1.500.000 pensamentos por mês daria essa média. Agora pensa comigo. O que é que anda na mente, o que é que deve andar na mente do cristão? Me lembrando novamente lá de Gênesis, quando o homem caiu, né, eu sempre faço essa pergunta também, é interessante isso. Quantas vezes foram necessárias para que ele se afastasse da presença de Deus? Quantos pecados eles cometeram para que eles fossem destituídos da glória de Deus? Quantos pecados eles cometeram? Vocês sabem? Adão e Eva, quantos pecados? 1. Agora imagina você, nós, que somos de Cristo, que nós, dentre esses 50 a 70 mil pensamentos por dia, de acordo com neurocientistas, imagina você se a gente pecasse com os pensamentos, apenas tivesse maus pensamentos, apenas 5 maus pensamentos desses 50, vamos botar desses 50 mil. Desses 50 mil pensamentos, se a gente pecasse, tivesse mal, desses 50 mil, maus fossem apenas 5. Por mês, nós teríamos tido 150 maus pensamentos. E no ano, 1.800. Por que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque eu me lembro do Éden. De quando Adão e Eva, que tinham comunhão com Deus, pecaram. Foi apenas um pensamento. Ou foi apenas uma atitude. Não um pensamento, mas apenas uma atitude que eles tomaram de desobediência e que foi suficiente para que eles fossem afastados da presença de Deus. E como é que a gente lidar com isso, irmãos? Porque a gente sabe, pelo menos comigo acontece isso, eu não sei com você, eu creio que sim, mas a gente sabe que na nossa mente, maus pensamentos são muito maiores a quantidade de maus pensamentos que vem na nossa mente são muito maiores do que 5. Muito maiores. E como é que a gente reage a isso? E como é que a gente tem reagido a isso? Porque a gente sabe que ainda não haja a prática daquilo que se pensa. O pensamento, aos olhos de Deus, é tão vil, é tão danoso a nós quanto a prática. Pensar também é pecado. Pensar também nos afasta de Deus. Pensamentos maus, melhor dizendo, pensar todo mundo pensa, mas pensamentos maus também nos afastam de Deus. E é nesse o ponto que a gente quer tratar. Como anda a sua mente? Como anda a minha mente? Quando Deus sonda os seus pensamentos, quem Ele vê? Você não precisa me responder. Mas quando Deus sonda a sua mente, o seu coração, quem é que Ele vê? Ele vê alguém lavado e remido no seu sangue, alguém que está lutando para que aquilo que muitas vezes é lançado por Satanás, ou alguém que está sucumbindo aos seus pensamentos e aderindo a pensamentos que não pertencem a ele. Quem é que ele vê quando ele olha dos céus? Porque de nada adianta nós estarmos aqui
De nada adianta levantarmos a mão, pregar, evangelizar, ou fazer qualquer outra coisa em nome do Senhor, se o nosso coração, se a nossa mente não está inclinada em espírito e em verdade para Ele. De que vai adiantar eu pegar um violão e eu cantar ali, adorar, chorar, e a igreja chorar, se o meu coração e se a intenção da minha mente não está completamente voltada para Ele, não está transformada para Ele? De que vai adiantar? Será que Deus vai receber o meu louvor e a minha adoração? Será que eu tenho parte com o Senhor? Eu peço que os irmãos reflitam sobre isso. Porque a Deus ninguém engana. Eu posso esconder todos os males que existem dentro de mim, da minha esposa, da minha filha, dos irmãos, mas de Deus eu não escondo. É impossível que isso aconteça, porque Ele sonda o meu coração, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os seus pensamentos, os seus pensamentos. Mas eu quero, antes de prosseguir, quero pontuar aqui alguns tópicos. Quais são, tópico 1, qual é o objetivo dos maus pensamentos? Qual é o objetivo? Simples, irmãos. A resposta a gente encontra em Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Qual o objetivo dos maus pensamentos? Matar. Matar espiritualmente. O objetivo dos maus pensamentos é endurecer, obscurecer o nosso entendimento, endurecer o nosso coração, fomentar em nós a depravação. O que é depravação? É aquele desejo que nos impele a pecar, a viver fora dos padrões de Deus, a viver na prática da imoralidade. Então o objetivo que os maus pensamentos exercem sobre nós é nos afastar de Deus, nos fazer retornar ao reino das trevas. Você que um dia foi chamado das trevas para a luz, para você, o objetivo dos maus pensamentos é trazer você de volta de onde você foi arrancado, de onde eu fui arrancado. E para aquele que ouve a palavra, mas que ainda não teve um novo nascimento, é impedir que essa pessoa avance para Cristo de todo o coração. Então, quando os maus pensamentos vêm, o objetivo dele é esse. Para quem ainda não é completamente de Cristo, impedir que ele avance. E para quem é de Cristo, fazer com que ele retroceda. Qual tem sido a sua reação frente aos maus pensamentos? E algo também muito interessante, muito importante, é que a gente não pode esquecer também que existem inimigos ferozes. Eu coloquei aqui, não necessariamente nessa ordem, mas um deles é o mundo. O segundo, é o diabo. E o terceiro é a nossa própria carne, não necessariamente nessa ordem. O mundo, qual a função que o mundo tem exercido?
para contribuir com que os maus pensamentos estejam em nós? As ideologias anti-Deus. E elas vêm de diversas formas. Vêm muitas vezes por meio do entretenimento. Vêm muitas vezes de uma forma muito forte pela mídia. Ontem, inclusive, nós falávamos isso lá no encontro. Ensina que o errado é certo e que o certo é errado. Quantas vezes você já não percebeu ou já não viu que quando alguém vai falar da palavra de Deus, as pessoas fecham a cara, se sentem ofendidas, quando deveriam se alegrar? Você é censurado muitas vezes, mas você está falando bem, a palavra de Deus, o conselho de Deus. Agora, quanto uma piada imoral, todo mundo ri. Aquele que não era seu amigo, por exemplo, no ambiente de trabalho, daqui a pouco você chega, você é interessante, você é engraçado. Veja que o padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. E a mídia proporciona isso. Eu não quero citar nome de filme aqui, mas eu citei um filme lá no encontro ontem, em que, no enredo do filme, o cara roubava carros e gostava de velocidade. Eu gostava muito desse filme. Mas qual o moral da história daquele filme? É o que o pastor Alan sempre fala aqui, que no final tudo dá certo sem Deus. O cara roubava carro, no final ele fica com um carrão, fica com uma mulher linda, ainda fica com dinheiro no bolso. E deu tudo certo no final. Esse é o padrão. Mas esse é um padrão abominável aos olhos de Deus. Mas sabe o que acontece? Isso entra aqui, ó. Aí entra a função do inimigo. Fazer com que isso fique trabalhando na sua mente. Esses padrões. Por exemplo, novela. O que a novela ensina? Adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo. Sabe qual é o resultado disso tudo hoje, dentro da igreja? A prática dessas coisas que eu acabei de dizer. E quantos não são os jovens, adolescentes, jovens e até crianças, que já estão com a sua mente voltadas, confusas, pelo bombardeio que recebem dessa mídia, que já não sabem quem são. Quantas são as crianças dentro da igreja que têm dúvida de quem são, que têm dúvida daquilo que o Criador fez, por causa da ideologia que o mundo tem implementado nesse mundo. Aí vem para cá, ó. Aí fica aqui, ó. E muitas das vezes, nem sempre é de imediato que ela expõe isso. Ela fica num conflito. A criança, o adolescente, o jovem, às vezes, fica num conflito interior. Às vezes ele não deixa que isso transpareça. Ele fica só naquele conflito dele ou dela. Aí chega mais tarde, se afasta do caminho do Senhor. Chega mais tarde e começa a viver um tipo de vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. Por quê? Porque veio para cá, ó, para a mente. Começou a pensar. E do pensamento começou a gostar daquilo que estava pensando. E depois de gostar, é um passo para fazer. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que também entra pelos nossos olhos, com aquilo que entra pelos nossos ouvidos, para que não se tornem posteriormente em pensamentos e que venham destruir a nossa fé e que venham nos desviar
do foco de Deus, que veio nos desviar do caminho da salvação, porque esse é o objetivo. Nos fazer errar o alvo, e não apenas a imoralidade, que é fomentada, que é incentivada pelos maus pensamentos. Não, os maus pensamentos também nos incentivam a não buscar a Deus. Eles também atuam dessa forma, a não ler a palavra, a não buscar a Deus, a questionar o que está escrito. Minam a nossa fé, roubam a nossa fé, e se eu não tenho fé, eu não posso agradar a Deus, é o que diz as Escrituras. E quantos não são aqueles que já estão afastados, há muito tempo da presença do Senhor, por causa dos seus maus pensamentos? Talvez existam algumas ou muitas, eu não sei, irmãos aqui dentro, e que a gente ouve a palavra, que a gente trabalha junto, que a gente canta, que a gente louva ao Senhor junto, que às vezes já esteja intimamente no seu coração afastado do Senhor, por conta da contaminação existente no seu coração, na sua mente. E esse é o objetivo dos maus pensamentos, esse é o objetivo do diabo. Eu falei do mundo, do diabo e a carne. A carne é completamente contrária à vontade de Deus. A carne se rebela contra Deus, irmãos. Ela é suscetível a se rebelar contra Deus. Para a carne é fácil se rebelar contra Deus. O que é difícil para a carne é ela se submeter a Deus. E é por isso que nós precisamos lutar. Mas não lutar com a força do nosso braço, porque não é possível. Vejam que o ataque vem de todos os lados. O ataque vem das ideologias do mundo, que são lançadas, que são geradas no inferno. E a carne, sem a atuação do Espírito, e o homem sem a atuação do Espírito Santo não consegue lutar contra essas coisas. Mais cedo ou mais tarde, ele vai sucumbir em algum mau pensamento. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então tópico 1, esse é o objetivo do mau pensamento. É nos afastar completamente de Deus. Tópico 2, como enxergar os maus pensamentos. Eu quero convidar você, Provérbios, capítulo 15, versículo 26. E diz o seguinte: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Deus abomina os maus pensamentos. Deus simplesmente odeia os maus pensamentos. Mas é só um pensamento. Mas Deus odeia. Veja o que Martinho Lutero disse a respeito disso. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas devemos impedir que façam ninho. Obviamente, ele está falando dos maus pensamentos. Eles virão. O fato é que eles virão. Eles virão aos montes, eles virão. Mas qual é a nossa função? Como nós devemos enxergá-los?
devemos enxergá-los como uma abominação ao Senhor. E como abominação ao Senhor, eu tenho que agir para impedir de todas as formas possíveis, com todas as minhas forças, que eles se alojem na minha mente, na minha cabeça, no meu coração. Porque senão eu estou desagradando a Deus, porque senão eu estou em pecado contra o Senhor. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, ainda que eu tenha uma aparência de piedade, mas Deus conhece o meu interior, Deus conhece o seu interior, Deus conhece o seu coração. E não adianta se enganar. Mas eu vou à igreja, eu sou batizado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo disso, eu participo daquilo. Guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos em nome de Jesus. Como enxergar os maus pensamentos? Eles são abomináveis a Deus. E se são abomináveis a Deus, eu sou levado a não permanecer com eles. Eu sou levado a entender, a compreender que desagradam profundamente o coração de Deus. E eu não posso permitir que eles se alojem na minha mente. Não posso. Eu tenho que lutar. E que luta é essa, irmão Júlio? Não é com a força do nosso braço, porque a batalha, porque a luta não é física, a luta é espiritual. A luta é espiritual. 3. Como devemos reagir aos maus pensamentos? No 2, a pergunta foi como enxergar os maus pensamentos. São abomináveis a Deus. E sabendo que são abomináveis a Deus, eu entendo que é algo espiritual. E no 3 aqui, como devemos reagir aos maus pensamentos? Sabendo que é algo espiritual, o que eu preciso fazer em primeiro lugar? Não me render. Não me render. Voltando. Voltando em Tiago. Aqui está a forma de não se render. Voltando em Tiago no capítulo 1, no versículo 15 e 16. Desculpa, no 14 e 15, diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Primeira coisa, vem a sugestão. Você começa a pensar. Ela vem. Nesse momento, quando vem um mau pensamento, você precisa repreender. Você não deve aceitar. Você precisa lembrar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é escudo, é proteção para aqueles que confiam no Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, quando eles vierem, eu repreendo em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, porque eu sei que é mais forte do que eu. Porque eu sei que com a força do meu braço eu não posso lutar, eu não consigo lutar. Eu tenho que lutar com a força do braço do Senhor. Porque eu sei que é uma batalha espiritual, eu sei que é uma luta espiritual. Então a primeira coisa, quando ele vem, ou ele até pode surgir, até por causa dessa carne que a gente tem. Quando ele vem de fora ou quando ele surge, a primeira coisa que eu preciso fazer é repreender no nome do Senhor Jesus. E me lembrar
da poderosa palavra de Deus, que é também reconhecida como água. E água faz o que? Limpa, lava, purifica. É a primeira coisa, é a palavra. Então, para que nós possamos combater, e isso dá prazer ao Senhor. Queridos, o fato de sermos bombardeados com maus pensamentos não é mal. Não é. Mal é a gente aderi-los. Mal é a gente aderir a esses pensamentos. Se a gente luta, Deus tem prazer nisso. Porque a gente não foi chamado para ficar, sabe, na covardia não, mas para lutar, para se levantar, na autoridade do nome do Senhor. Eles virão até quando, irmão Júlio, eles virão? Eles virão até a nossa morte. Porque a gente está num corpo corruptível. Então eles virão, então você vai precisar lutar sempre, mas não desanime, porque o Senhor é contigo. Se você se dispõe a lutar, você criança, você é jovem, adolescente, adulto, idoso, todos nós temos que lutar, na autoridade do nome do Senhor, todos nós precisamos lutar. Então a primeira coisa que acontece, ele vem. Nesse momento, eu tenho que repreender, eu tenho que fazer de tudo em nome do Senhor para que ele saia. Porque se eu não fizer, como disse aqui Tiago, ele começa a ser concebido. Imagina que vem um mau pensamento, ele vem. E de repente você se pega pensando nele. E você pensa, dá vazão, pensa, já começou a pecar. Ah, mas ninguém está vendo, meu marido não está vendo, meu pastor não está vendo, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, meus irmãos não sabem, meus irmãos não estão vendo. Vou fazer uma ilustração aqui, tá, irmãos? Mas existe uma câmera que vem do alto, com um zoom extremamente poderoso, que ainda que você e eu estejamos na mais densa escuridão, essa câmera, obviamente estou me referindo ao Senhor, esse olhar de Deus é suficientemente poderoso para sondar na mais densa escuridão aquilo que eu penso e aquilo que você pensa. Ninguém oculta nada de Deus. E é a Ele que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos temer. Porque muitas das vezes a gente se preocupa com o outro, com o que o outro vai ver. Não, fulano vai ver, o outro vai ver. Mas muitas vezes a gente não se preocupa de Deus. Eu citei isso lá ontem também. A gente olha para um lado, olha para o outro, olha ao nosso redor e não tem ninguém vendo. E a gente se sente confortável para pecar ou para dar vazão aos maus pensamentos. Mas a gente se esquece que tem alguém que tudo vê, que sonda o nosso coração, que conhece absolutamente tudo. A gente se esquece de temer e tremer diante dele. A gente se esquece de olhar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, se renovou para você e para mim nessa manhã, como diz as Escrituras, se renovou, então é momento de lutar, não é momento de sucumbir. Eu não sei como tem estado a sua mente, mas eu sei que você recebe muitos ataques, ferozes ataques do inferno. Você levanta, você dorme e levanta com um inimigo que é a sua carne. Eu também. Satanás é nosso inimigo, o diabo. As ideologias que esse mundo presente tem apresentado para a sociedade também é um outro terrível inimigo. Então olha quanta coisa.
Mas a gente tem a Deus. A gente tem o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, que são maiores do que essas coisas. Só que nós precisamos estar em conformidade com a vontade dEle. Nós precisamos andar em conformidade com a vontade do Senhor, para que não venhamos a sucumbir, para que naquele grande dia o Senhor Jesus nos reconheça quando chegarmos diante dEle. Talvez nem todos saibam, mas existem pessoas que viveram dentro da igreja e que fizeram tantas coisas que vão chegar diante de Deus, diante de Jesus, e Jesus vai olhar para ela e dizer: quem é você? Terrível coisa será para essas pessoas se Jesus olhar para ela e disser, e a pessoa chega diante de Deus toda sorridente: Jesus, quem é você? Eu não te conheço. Quem é você? Mas Senhor, eu cantei, eu evangelizei, eu preguei, eu participava das reuniões, dos lares, eu fazia. Aparta-te de mim, porque eu não conheço você. Existem pessoas para quem Jesus vai dizer isso, porque não mortificaram a sua carne. Porque ainda que não exteriorizassem os desígnios do seu mau coração, davam vazão à sua mente maldosa, suja. E Deus conhece, e Deus vê, e Deus sonda. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a ajuda do Senhor. Nós temos a poderosíssima palavra de Deus. Eu falei que primeiro vem a sugestão do pensamento, e que depois que você adere a essa sugestão do mau pensamento, você começa a achar que é normal. Você começa a achar que não tem problema nenhum. Nessa fase já há o pecado. É por isso que muitos meninos que estão dentro da igreja se acham no direito de se tornarem meninas. Eles aceitam a sugestão do mundo. É por isso que muitas meninas que estão dentro da igreja acham que são meninos, acham que devem ser transformados em meninos. É por isso que muitos jovens, adolescentes, adultos, solteiros, querem viver uma vida como se fossem casados. Isso é pecado diante de Deus, por causa dessa ideologia do mundo. Fala sobre virgindade lá fora, para você ver como é que você vai ser ridicularizado. Mas está na Bíblia. Para o solteiro, está na Bíblia. Comenta isso lá fora, no colégio, no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão rir da sua cara, vão rir da minha cara. Mas é um padrão de Deus. O relacionamento íntimo é exclusivo, é abençoado para quem é casado. Relacionamento íntimo somente para quem é casado. Mas esse é um padrão que já foi esquecido há muito tempo. Inclusive por aqueles que se dizem cristãos e são solteiros. Mas a Deus ninguém engana. Ninguém. Então, podemos observar que os maus pensamentos, eles vêm de diversas formas. Mas que nós venhamos a entender que nós precisamos lutar. E eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10, para mostrar que nessa luta você não está sozinho, nem eu.
Diz o seguinte, acharam? 10, versículo 3 ao 5, 2 Coríntios 10, 3 ao 5, diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos, ou seja, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma arma poderosa em Deus. Uma arma tão poderosa capaz de destruir essas coisas. Coisas que muitas vezes nos afligem, nos entristecem. Porque quantas vezes eu já me peguei aderindo a maus pensamentos. Quantas vezes isso entristece meu coração. Porque eu sei que é abominação ao Senhor. Porque eu sei que é pecado contra o Senhor. Eu sei que é ofensa contra o meu Deus. Eu sei. Só que eu tenho a palavra para poder lutar. Eu tenho que usar a poderosa palavra para poder lutar. Mas para usar a poderosa palavra, eu preciso conhecer a poderosa palavra e o Deus da poderosa palavra. Eu tenho que viver também uma vida de oração constante. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Não é contra a carne. A nossa luta é uma luta invisível, é uma batalha invisível. E para isso eu preciso de fé. E para isso eu preciso crer que o meu Deus está comigo. E para isso eu preciso crer que o Senhor está na minha frente. E Ele vai ser o meu escudo. E Ele é a minha fortaleza. E Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E ainda que eu venha tropeçar e cair, eu sei que Ele vai estender a mão e me levantar na hora que eu chegar diante dEle e dizer: Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus, o Pai, Cristo Jesus. Aleluia. Talvez você se sinta vítima de maus pensamentos. Talvez você se sinta acusado por Satanás, e isso que ele quer fazer com você, e parar você, e estacionar você, impedir que você flua na presença do Senhor. Mas há poder no nome de Jesus. Levante e lute em nome de Jesus. Use as armas de Deus. Clame ao Senhor. Não permita que isso aconteça, porque esse é o intento do nosso adversário, é fazer com que você fique parado e não se levante, é te enganar, dizendo que não tem mais jeito para você. Quem disse que não tem mais jeito? A palavra de Deus diz que tem. Porque Cristo se libertou para isso, para desfazer as obras do inferno, para desfazer as obras do diabo. Louvado, exaltado, engrandecido, santo, santo, santo seja o teu nome, Senhor. Santo, exaltado seja o teu nome, Senhor. Santo, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Se levante. Se levante. Talvez Satanás tenha conseguido aprisionar você, te acusando dos maus pensamentos que você tem. E com isso você não anda. Com isso você não se levanta. Com isso você não flui na presença de Deus. Com isso você não cresce na graça e no conhecimento. Talvez você olhe para o lado e para o outro e você vê o irmão crescendo na graça e no conhecimento, e você se questiona: Senhor, por que eu não tenho crescido? Meu Deus, mas o irmão fulano, a irmã fulana chega no encontro, já fala alguma coisa, eu não consigo falar nada, eu não sei falar nada. Satanás te prendeu. Você se permitiu ser preso. Mas a libertação, por meio da poderosa exposição da palavra para você nessa manhã. Se levante em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, a ordem é para que você se levante e na autoridade do nome do Senhor Jesus, você se levante e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E avance em fé, na presença do Senhor, porque isso é agradável a Deus. O que desagrada a Deus é você ficar parado, sentindo pena de si mesmo, se sentindo vítima. Isso desagrada a Deus. Mas se você se levanta na autoridade do nome do Senhor Jesus e se dispõe a lutar, isso agrada a Deus. E quanto mais você se dispõe a lutar, mais Deus vai te capacitar para lutar. Lembrando que os maus pensamentos não deixarão de vir, mas você ficará muito mais forte para lutar contra eles. E tudo isso na autoridade do nome do Senhor. Tudo isso na força do Senhor Jesus, na força do seu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não fique prostrado. Não fique parado. Não se permita ser acusado por Satanás. E se você tem dado vazão aos maus pensamentos, se arrependa em nome de Jesus, porque há perdão de Deus para você. Há perdão de Deus para mim. Esse é o intento dele. Mas Deus está a nos falar: se levante, tem perdão meu para você. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero deixar apenas mais 2 versículos para a gente finalizar. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Eu achei a versão NVI um pouco melhor. O versículo 1. Então eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, esse versículo, que diz o seguinte: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Olha o conselho. Fixem os seus pensamentos em Jesus. E fixar o pensamento em Jesus é o quê? Se não mergulhar na palavra, se aprofundar na palavra, na oração, na busca pelo Senhor. E o último versículo agora. Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. A partir do versículo 8. E a gente finaliza com ele. Para você que vive, ou melhor, que vivia em nome de Jesus, aprisionado pela acusação do diabo, tem perdão de Deus para você. Amém? Diz o seguinte, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Amém? Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. Por isso, todas as vezes que você cair, melhor é que não caia. Mas quando você cair, lembre-se que existe um Deus que está pronto a te perdoar. Não estou dizendo que você deve premeditar a sua queda, não.
Mas se nesses milhares e centenas de pensamentos, maus pensamentos se infiltrarem na sua mente, clame ao Senhor, lute em oração, persevere na palavra, medite na palavra de Deus e se encha do Senhor, lembrando de que ainda que você caia, você e eu, nós temos um advogado e ele se chama Jesus, o Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé. Lembra isso para o seu acusador. Todas as vezes que ele vier te acusar, lembra isso para ele. Lembra isso para ele. Que maior é o que está em você, maior é o que está em nós, porque o Espírito do Senhor habita em nós, e por isso somos capacitados por Ele a lutar e no nome dEle vencer. Amém? Em nome de Jesus. Lute com as armas de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu peço ao Senhor que, apesar das minhas dificuldades, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a Tua santa e poderosa palavra ao coração dos meus irmãos, ao meu coração também, porque a palavra também é para mim. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que nos ajude a compreender o quão vil é o nosso pecado diante do Senhor nessa área e qual é a multidão de pecados que a gente tem cometido contra o Senhor e muitas das vezes não nos arrependemos deles, Senhor, porque a gente muitas vezes trata como meros pensamentos. Mas nessa manhã eu venho clamar pelo Teu perdão, eu venho suplicar pelo derramar da Tua graça sobre mim, porque isso também acontece comigo. Eu falei para os irmãos, mas eu não estou isento de nada disso que eu falei. Isso também acontece comigo e eu te peço que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sejam derramados sobre mim também, sobre cada um de nós aqui nessa manhã, sobre todos aqueles que darão ouvidos a essa palavra. Ah, Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, lava-nos no Seu sangue, Senhor, purifica-nos, ó Senhor, para Ti, santifica-nos, ó Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Não nos deixa, Senhor amado, permanecer no erro, Pai amado, na nossa mente, porque são pecados exatamente iguais aos que cometem, Senhor. Não há diferença para Ti. São todos pecados e passíveis de punição. Por isso eu peço ao Senhor graça. Nos ajude a lutar, porque isso traz prazer ao Senhor. Lutar no Teu nome, não lutar, Senhor, como se dando soco ao vento. Muitas das vezes nós lutamos dessa forma, como um louco, dando soco ao vento, chutando ao vento, mas que venhamos a compreender que a batalha não é física, a batalha é espiritual, e para se lutar uma batalha espiritual, precisamos usar armas espirituais. Esse é o entendimento que o Senhor nos dá. Ah, Senhor, eu te agradeço por essa palavra.
Te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço por aqueles que deram ouvidos, que estão dando ouvidos, ó Pai. E peço ao Senhor para que nos faça crescer no Senhor, para que o Senhor nos eleve, Senhor amado, num nível maior de intimidade, de comunhão contigo, Senhor. Não nos deixa, Senhor, permanecer errando, pecando contra Ti, nesse grande campo de batalha que é a nossa mente. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e eu creio que essa palavra, Senhor, veio a nós, porque, Senhor amado, falta tão pouco, Senhor, e nós precisamos ter sabedoria, precisamos estar unidos, como foi a frase que o pastor falou há alguns anos atrás. Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Nos ajude, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu sou fraco, eu sou falho, mas eu sei, Pai amado, e o Teu Espírito, Senhor, renova em mim, Senhor amado, que eu posso lutar, Senhor. Eu posso lutar com as armas que o Senhor tem me dado, Pai. E nós podemos lutar com as armas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Para a glória do Teu nome santo, Deus. Obrigado, Senhor amado, por essa palavra. Perdoe, Senhor, a minha dificuldade, Senhor, em abordar esse assunto. Mas eu creio, Pai, que foi possível que toda a igreja viesse a compreender, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém.